Estamos de volta para falar de futebol. 2 representantes de Alagoas na Copa do Brasil foram desclassificados ontem e 2 continuam na competição. Júnior de Melo do Arena tem todos os detalhes para a gente. Boa tarde para você, Júnior. E aí quer dizer que agora Asa e Murici são as nossas única esperança na competição, né? Exatamente, Juliana. Foram 4 clubes alagoanos que entraram em campo ontem pela Copa do Brasil. Apenas 2 sobreviveram, como você bem falou. Boa tarde para você, seja bem-vinda de volta. E a gente vai mostrar agora alguns dos gols de CSA e CRB. Os nossos grandes clubes, infelizmente, não conseguiram vitórias e classificação na Copa do Brasil. Vamos mostrar agora, Deninho, os gols para nosso telespectador. Aí o gol do Altos do Piauí, que desclassificou o CRB, venceu a partida por 2-0 e eliminou o CRB da competição. O CRB que jogava inclusive pelo empate, não conseguiu este resultado lá em Teresina e foi desclassificado. Aí o CSA diante do Sport Recife, ontem no estádio Rei Pelé. O Sport abriu o placar com este gol do Richelli, olha só, chutou de longe, a bola entrou e o CSA conseguia um empate depois, mas infelizmente não conseguiu a classificação. Aí já temos o Murici, que jogou à tarde lá em Murici e despachou o Juventude de Caxias do Sul. Foram os resultados dos clubes alagoanos, como eu falei. O Murici agora encara o América Mineiro e o Asa vai encarar o Curitiba na sequência da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho no Arena vou trazer os detalhes, os gols, todo o resumo do que foi a rodada inicial da Copa do Brasil. Juliana. Tá ok, Júnior. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, bom programa. Conselheira do Tribunal de Contas de Alagoas desde 2007, Rosa Albuquerque foi empossada no começo desse ano como presidente do TCE de Alagoas. As polêmicas da Corte de Contas e as fiscalizações das prefeituras são alguns dos assuntos da nossa entrevista de hoje. Eu recebo então agora a presidente Rosa Albuquerque. Boa tarde, presidente. Um prazer recebê-la aqui no Jornal do Dia. Boa tarde. Essa é a primeira vez que uma mulher preside o Tribunal de Contas de Alagoas. A senhora tem sentido alguma dificuldade nesse sentido? Olha, especificamente não, né? Mas certamente que a presença de uma mulher em determinadas posições ainda trazem alguns questionamentos, né? Porque não fosse isso, você não estaria me fazendo essa pergunta, não é mesmo? Com certeza. A senhora determinou logo no começo, logo quando a senhora foi empossada, determinou que fosse feita uma auditoria nas contas do tribunal. Essa auditoria já foi feita? O que foi encontrado? Na realidade, Juliana, não é isso? Isso. Juliana, na realidade, nós não determinamos uma auditoria nas contas. A realidade é que nós tivemos uma surpresa quando nos deparamos com a limitação, né, que nós dispunhamos com relação ao duodécimo, que o tribunal teria que sobreviver, né, porque desde o duodécimo, mais 90% desse valor está comprometido com a folha de pessoal. E isso inviabiliza o nosso custeio, não é? Em virtude dessa limitação desse valor. E aí a auditoria ainda está sendo realizada? A auditoria nós estamos fazendo de forma paulatina com relação à folha de pagamento para observar se existe alguma inconsistência com relação a alguns valores que estão sendo efetuados. A gente está aí nesse período de carnaval, né? Um período de pré-carnaval, mas que a gente já se sente dessa forma. A maioria das prefeituras está falida, a gente sabe, aqui em Alagoas. Quais são as recomendações, então, para os gestores? Olha, as recomendações, de um modo geral, com os gestores, né, de recursos públicos, é que eles sejam cuidadosos o suficiente para comprometidos, responsáveis, em virtude da crise que o país, na realidade, atravessa, ser ponderados com relação aos gastos, com relação a essas festas. Ok. Como é que vai ser a fiscalização das contas públicas na sua gestão? A partir de quando, efetivamente, essas fiscalizações vão começar a acontecer? Olha, a fiscalização das contas, a rotina do tribunal. Elas acontecem todos os dias, né, através das informações que os gestores têm a obrigação de prestar ao tribunal.
Quando se verifica uma inconsistência com relação a essas informações, então, dependendo da necessidade e da solicitação do relator a que se refere o jurisdicionado, a municipalidade em questão, o tribunal se manifesta com relação a auditorias específicas e locais, né? É o que nós tratamos como inspeções in loco. 10% dos novos gestores, dos gestores que foram eleitos aí no final do ano passado, eles decretaram situação de emergência administrativa. O MP de Contas questiona esses decretos, fala que eles são muito superficiais. Qual é a posição da presidência do TCE? A presidência do TCE se posiciona no sentido de que aquelas prefeituras, aqueles gestores que sentiram necessidade da decretação emergencial, que eles informem ao tribunal, né, de forma bem clara, detalhada, exatamente, o porquê de estarem adotando este procedimento. E no momento em que também o tribunal detecte alguma inconsistência, há uma necessidade de uma verificação mais de perto. E aí o tribunal, desta vez também, desta forma também, fará uma fiscalização mais de perto através das suas auditorias in loco. Em relação a projetos, cursos de capacitação, de orientação para gestores, quais são as novidades aí que a senhora pretende trazer na sua gestão? Olha, nós estamos assim muito no princípio, né, no começo da gestão. Nós temos no tribunal uma escola, que nós denominamos Escola de Contas, e através dela nós procuramos capacitar e informar o gestor para que de forma preventiva ele não venha, pela atuação preventiva do tribunal, ele consiga fazer uma atuação de forma a contento para que alcance a boa governança. Então, o tribunal fará sempre a capacitação que for necessária para que o gestor que estiver comprometido e bem intencionado, nos procurando, faça acontecer o correto. Presidente, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal do Dia, as informações, os esclarecimentos e desejo um bom trabalho para a senhora. Muito obrigada. E o Jornal do Dia, aqui da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, fica por aqui. Eu espero vocês amanhã, logo depois do Plantão Alagoas. E agora vem aí o Arena com Júnior de Melo. Uma ótima tarde a todos e até amanhã.